Olá! Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da termodinâmica. Falaremos sobre a teoria cinética dos gases. Isto significa que faremos uma abordagem ao estudo dos gases analisando a movimentação de suas partículas. Como o conteúdo é muito extenso, vamos dividi-lo em duas partes. Parte 1. Sabemos que sistemas gasosos têm uma grande compressibilidade, pois podem sofrer grandes variações de volume quando submetidos a pequenas variações de pressão, e também uma grande expansibilidade, pois ocupam todo o volume disponível. O estudo do comportamento de gases em nosso cotidiano ele é muito complexo. Para entender o comportamento, vamos considerar a existência de um gás ideal, um gás perfeito. Na realidade, esse gás ideal ele não existe, ele é hipotético. Consideraremos a existência dele para facilitar o nosso estudo. O gás ideal ou gás perfeito é um modelo e deve satisfazer as seguintes hipóteses. Suas moléculas devem estar em constante estado de movimentação. Uma movimentação que é caótica, desordenada, como mostra a simulação. Isto significa que não existe uma direção preferencial para as moléculas se movimentarem. Portanto, as componentes Vx, Vy e Vz da velocidade de uma molécula são iguais em módulo. As moléculas também movimentam-se com velocidade média equivalente à velocidade média de todas as partículas. Isto significa que, se calcularmos uma média do módulo das velocidades de todas as moléculas, este valor será igual ao módulo da velocidade média de uma única molécula. Ou seja, todas as moléculas têm a mesma velocidade média em módulo. As moléculas não exercem ações mútuas umas sobre as outras, exceto durante as colisões. Isto significa que não preciso considerar forças de interação à distância, como, por exemplo, forças gravitacionais. Devo considerar somente forças de contato no momento da colisão entre as moléculas. Os choques entre as moléculas ou entre as moléculas e as paredes dos recipientes são choques perfeitamente elásticos e, portanto, não há perda de energia durante as colisões. Isto significa que posso utilizar a lei de conservação de energia mecânica, ou seja, não há forças dissipativas. O volume próprio de cada molécula ele é desprezível. Portanto, o volume total das moléculas é desprezível quando comparado com o volume do recipiente onde estão contidas. Isto significa que as moléculas se encontram muito afastadas umas das outras. Portanto, as energias potenciais gravitacionais são insignificantes se comparada às energias cinéticas. Por definição, a energia mecânica é a soma das energias potenciais mais a soma das energias cinéticas de todas as moléculas. Mas,
Já que as energias potenciais são desprezíveis em relação às energias cinéticas, podemos afirmar que a energia mecânica para um gás ideal será somente igual à soma das energias cinéticas das moléculas. Assim, ao considerar a conservação de energia mecânica, pode-se, portanto, considerar que a soma das energias cinéticas também se conservam. Gases reais. Os gases em nosso cotidiano são gases reais e seu comportamento é muito mais complexo que nos gases ideais. Para facilitar nossa compreensão dos gases reais, deve-se fazer com que eles adquiram aproximadamente um comportamento semelhante ao de gases ideais. Este comportamento é adquirido quando o gás real atinge altas temperaturas e baixas pressões. As altas temperaturas de um gás real elevam a velocidade média de suas moléculas e assim tornam a energia potencial relacionada às forças de campo desprezível em relação à energia cinética relacionada com as forças de colisão. As baixas pressões, resultado dos choques de suas moléculas contra as paredes do recipiente onde estão contidas, implicam num gás rarefeito, ou seja, com volume total das moléculas pequeno em comparação com o volume do recipiente. Assim, o aumento da distância entre as moléculas do gás também contribui para diminuir a intensidade média das forças de campo, tornando a energia potencial desprezível em relação à energia cinética. Devemos perceber que, com essas condições, tanto o gás ideal quanto o gás real possuem energia potencial desprezível em relação à energia cinética. Variáveis de estado. Equação de Clapeyron. A caracterização do estado de um gás é dada por um conjunto de três variáveis macroscópicas, que são temperatura absoluta, T maiúsculo, pressão, P maiúsculo, e volume, V maiúsculo. Essas grandezas são chamadas de variáveis de estado, pois definem o estado do gás. Toda expressão matemática que relaciona as variáveis de estado é chamada de equação de estado. Experimentalmente, para um gás ideal, verifica-se que o produto da pressão P vezes o volume V é igual ao número de mols N vezes a constante universal dos gases perfeitos R vezes a temperatura T. Esta expressão é conhecida como a equação de Clapeyron. A constante R vale 0,082 atm vezes litro dividido por mol Kelvin, ou 8,341 joule por mol Kelvin, ou 1,986 calorias por mol Kelvin. A unidade de R no sistema internacional é joule por mol Kelvin. Atenção! A equação de Clapeyron somente é válida para um gás ideal ou para um gás real em condições que lhe permite ser tratado como um gás ideal. Unidade de massa atômica e massa molecular.
Sabemos que um átomo é constituído de uma região central, chamada núcleo, onde temos dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, e uma região periférica, chamada eletrosfera, onde temos somente um tipo de partícula, os elétrons. Experimentos demonstram que a massa do próton e do nêutron são basicamente iguais e valem aproximadamente 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. E a massa do elétron é muito menor e vale 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Para facilitar os cálculos, define-se uma unidade padrão de medidas para a massa, baseada na massa do carbono 12. Define-se uma unidade de massa atômica como sendo a massa do carbono 12 dividido por 12. Uma unidade de massa atômica será, então, o número de prótons do carbono 12, que é igual a 6 vezes a massa do próton, que é aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, mais o número de nêutrons, que é 6 vezes a massa do nêutron, que também é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, aproximadamente, mais o número de elétrons, que também é 6, vezes a massa do elétron, que é aproximadamente 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Tudo isso dividido por 12. Como a massa do elétron é muito menor que a massa do próton e do nêutron, o resultado do cálculo nos fornece basicamente o mesmo valor da massa do próton ou do nêutron. Assim, considera-se que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de massa atômica é igual à massa do próton ou do nêutron, que é aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Exemplo. Sabendo que a massa do átomo de mercúrio é igual a 200,59 U, que é a unidade de massa atômica, determine a massa do hidrogênio em quilogramas. Resolução. Sabemos que o valor da unidade de massa atômica é igual ao valor da massa do próton. Portanto, 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, aproximadamente. Realizando a substituição de U na massa do hidrogênio, que é igual a 200,59 U, obtemos que a massa do hidrogênio vai ser igual a 200,59 vezes 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, que é igual a 3,35 vezes 10 a menos 25 kg. Massa molecular. Define-se massa molecular como sendo a massa de uma molécula. Exemplo. Sabendo que a massa do átomo de nitrogênio é igual a 14,007 U e que a massa do hidrogênio é igual a 1,008 U, determine a massa molecular do NH3. Resolução. Para encontrarmos a massa do NH3, deve-se perceber que esta molécula tem um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Portanto, basta somarmos a massa de um nitrogênio com a massa de 3 hidrogênios. Portanto, a massa do NH3 é igual a 1 vezes 14,007 U mais 3 vezes 1,008 U, que é igual a 17,031 U. Mol
e molécula grama. Define-se mol como a quantidade de matéria que contém uma determinada quantidade de partículas. Este número é chamado de número de Avogadro. O número de Avogadro, Na, é igual a 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. A molécula grama do gás, representada por um Mzão, também pode ser chamada de massa molar. Ela é, por definição, a massa em gramas de 1 mol de moléculas do gás, ou seja, de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do gás. Então, por uma regra de 3 simples e direta, temos que a massa molar está para 1 mol, assim como a massa da amostra está para N mols. Realizando uma multiplicação cruzada e isolando o número de mols, teremos que o número de mols, então, pode ser calculada como a massa da amostra dividido pela massa molar. Mas a massa da amostra é igual ao número de moléculas vezes a massa de uma molécula. E a massa molar é igual ao número de Avogadro vezes a massa de uma molécula. Dividindo, a massa de uma molécula nos dois termos, teremos então que o número de mols pode ser calculado dividindo-se a massa da amostra pela massa molar ou pelo número de moléculas total pelo número de moléculas em 1 mol, que é o número de Avogadro. A equação de Clapeyron poderia ainda ser escrita em função da constante de Boltzmann e iremos representar pela letra K minúscula. A constante de Boltzmann é definida como o valor da constante universal dos gases perfeitos, R, dividido pelo número de Avogadro, Na. Substituindo o valor de R e de Na, encontraremos que a constante de Boltzmann vale no sistema internacional 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Isolando o R nesta relação, teremos que R é igual à constante de Boltzmann vezes a constante de Avogadro. Agora, realizando a substituição na equação de Clapeyron, teremos que a pressão vezes o volume é igual ao número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Esta equação também é conhecida como a equação de Clapeyron. A partir de agora, vamos analisar alguns processos termodinâmicos com um pouco mais de riqueza de detalhes. Começaremos pelo processo isotérmico, o qual ocorre a temperatura constante. Ao permitir que o gás seja expandido de um volume inicial, VI, para um volume final, VF, enquanto mantemos constante a temperatura T, este processo é chamado de processo ou transformação isotérmica. Utilizando a lei dos gases ideais, conhecida como equação de Clapeyron, temos que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Isolando P nesta expressão, temos que P é igual a N vezes R vezes T vezes 1 sobre V. Sabendo que T é uma constante, teremos então que P é igual a uma constante multiplicada
por 1 sobre V. A curva característica do comportamento de P versus V em um processo isotérmico para um gás ideal está sendo representado no gráfico produzido com o auxílio de um simulador. Sabemos que o trabalho realizado é dado por W, que é igual ao resultado da integral de PDV de um volume inicial até um volume final. Substituindo a relação anterior para P, teremos que o trabalho W é igual ao resultado da integral de N vezes R vezes T vezes 1 dividido por V dV, de um volume inicial até um volume final. Realizando a integração, lembrando que N vezes R vezes T sai do integrando, pois é uma constante, teremos que o trabalho W realizado por um gás ideal em uma transformação isotérmica é dado por W igual a N vezes R vezes T vezes o logaritmo neperiano do volume final dividido pelo volume inicial. Vamos a mais uma atividade. Exemplo: uma amostra de oxigênio com um volume de 1.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius e 1,01 vezes 10 à quinta Pascal se expande até um volume de 1.500 centímetros cúbicos a uma pressão de 1,06 vezes 10 à quinta Pascal. Determine, letra A, o número de mols de oxigênio presente na amostra. Letra B, a temperatura final da amostra. Resolução. Letra A. Considerando um gás ideal, podemos utilizar a equação de Clapeyron, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Chamaremos essa equação de equação 1. Devemos lembrar que, para utilizar a equação de Clapeyron, devemos trabalhar com a temperatura em Kelvin. Portanto, devemos mudar a temperatura da escala Celsius para Kelvin. Devemos lembrar que Tc menos 0 está para 100 menos 0, que é igual a Tk menos 273, está para 373 menos 273. Portanto, a temperatura em Celsius sobre 100 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100. Simplificando os dois membros da equação por 100 e isolando Tk, teremos que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Substituindo a temperatura em Celsius por 40, como dado no enunciado, teremos então que a temperatura em Kelvin é igual a 40 mais 273. Realizando o cálculo, encontraremos que a temperatura em Kelvin é igual a 313 kelvins. Agora, substituindo este valor na equação 1, assim como os dados do enunciado, teremos então que 1,01 vezes 10 à quinta Pascal vezes 1.000 centímetros cúbicos é igual ao número de mols vezes 8,31 Joule por mol Kelvin vezes 313 Kelvin. Transformando centímetro para metro, teremos 1,01 vezes 10 à quinta Pascal vezes 1.000 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao cubo é igual a N vezes 8,31 Joule por mol Kelvin vezes 313 Kelvin. Elevando o 10 a menos 2 metros
ao cubo e realizando os cálculos, encontraremos que o número de mols presente na amostra será igual a 0,03883077 mol. Letra B. Como o número de mols e R são fixos, podemos escrever a equação de Clapeyron da seguinte forma: P vezes V sobre T é igual a N vezes R. NR sendo constante, então PV sobre T também é uma constante. Isso significa que o P inicial vezes o V inicial dividido pelo T inicial tem que ser igual ao P final vezes o V final sobre o T final, já que é igual a N vezes R. Substituindo os valores dados no enunciado, teremos que 1,01 vezes 10 à quinta Pascal vezes 1.000 centímetros cúbicos, dividido por 313 Kelvin, é igual a 1,06 vezes 10 à quinta Pascal vezes 1.500 centímetros cúbicos, dividido pela temperatura final. Realizando os cálculos, encontraremos que a temperatura final da amostra será de 492,7425743 Kelvin. Veja que não houve a necessidade de realizar a transformação de unidades, pois o centímetro cúbico ele foi cancelado durante o cálculo, pois ele aparece dos dois lados da equação. Vamos a mais uma atividade. Suponha que 1,8 mol de um gás ideal é levado de um volume de 3 metros cúbicos para um volume de 1,5 metros cúbicos, através de uma compressão isotérmica a 30 graus Celsius. Letra A. Qual é o calor transferido durante a compressão? Letra B. O calor é absorvido ou cedido pelo gás? Resolução. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, temos que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Como a compressão é isotérmica, a variação da energia interna é igual a zero, pois a energia interna depende exclusivamente da temperatura. Assim, a quantidade de calor deve ser igual ao trabalho. E como já vimos na aula anterior, N vezes R vezes T vezes o ln de V final sobre o V inicial nos fornece o trabalho em um processo isotérmico. Substituindo os dados do enunciado e sabendo que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, temos que a quantidade de calor Q é igual a 1,8 vezes 8,31 vezes 30 mais 273 vezes o ln de 1,5 dividido por 3. Realizando os cálculos, encontraremos que o calor transferido durante a compressão será igual a menos 3.141,532945 joules. Letra B. Pode-se perceber que o calor é negativo, pois este é igual ao trabalho, que é negativo, uma vez que o volume diminui. O calor, então, ele é cedido, pois o valor calculado na letra A, ele é negativo. Trabalho realizado a volume constante. Vamos agora analisar o processo a volume constante, também conhecido como processo isocórico, isométrico ou isovolumétrico. Utilizando a lei dos gases ideais, conhecida como equação de Clapeyron,
temos que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Isolando P nesta expressão, teremos que P é igual a N vezes R sobre V vezes T. Sabendo que V é uma constante, teremos então que P é igual a uma constante multiplicada por T. A curva característica do comportamento de P versus T em um processo isocórico para um gás ideal está sendo representada no gráfico produzido com o auxílio de um simulador. Para que o trabalho de uma força exista, é necessário que haja um deslocamento, portanto, variação de volume. Como o volume é constante ao longo do processo, então o trabalho em um processo isocórico deve ser igual a zero. Deve-se perceber que esta expressão é válida para qualquer tipo de gás, uma vez que não foi imposto nenhuma condição sobre o tipo de gás utilizado. Trabalho realizado a pressão constante. Vamos agora analisar o processo a pressão constante, também conhecido como processo isobárico. Utilizando a lei dos gases ideais, conhecida como equação de Clapeyron, temos que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Isolando V nesta expressão, teremos que V é igual a N vezes R sobre P vezes T. Sabendo que P é uma constante, teremos então que V é igual a uma constante multiplicada por T. A curva característica do comportamento de V versus T em um processo isobárico para um gás ideal está sendo representada no gráfico produzido com o auxílio de um simulador. Sabemos que o trabalho W é dado pelo resultado da integral de P vezes dV do volume inicial ao volume final. Neste caso, podemos retirar o P do integrando, pois ele é uma constante, e a resolução da integral nos dará que o trabalho W em um processo isobárico será igual a pressão vezes a variação do volume. Veja que não utilizamos a equação de Clapeyron para determinar esta expressão. Portanto, ela é válida para todo tipo de gás, desde que este processo seja quase estático. Com isso, terminamos essa primeira parte. Retornaremos mais tarde, dando continuidade ao estudo da teoria cinética dos gases. Bons estudos!